A Bíblia ensina que Jesus é Deus? O que os testemunhos de Jeová falam sobre Jesus é verdade ou não é verdade? Nesse vídeo, hoje você vai ver como a Bíblia é muito clara em estabelecer a verdade de que Cristo é Deus, como, infelizmente, a Bíblia dos testemunhos de Jeová é um documento completamente deturpado. Saudações internet, aqui é o Gabriel e hoje nós vamos dar seguimento à nossa série de Testemunhos de Jeová que está parada há 2 anos, né? Então a gente está ressurgindo aqui, ressuscitando no terceiro dia o vídeo dos Testemunhos de Jeová, então a gente vai dar seguimento falando sobre a divindade de Cristo hoje. Mas antes disso, queria pedir para você, para dar uma olhada depois aí, se você quiser, no canal do Gustavo, que fala sobre viagens e fala sobre fotografia. Lá você vai ter um conteúdo muito interessante, ele vai te dar dicas de fotografia e você vai aprender muito sobre esse universo de uma forma bastante descomplicada. Antes também de começar o vídeo, vamos fazer aqui nosso santo jabá. Se você não conhece a loja do Razão na Garagem, entra aí depois no link, o link está na descrição da nossa loja, você vai poder ver várias estampas das camisas que a gente acaba vendendo. As estampas são limitadas, então tem um tempo que elas estão disponíveis e depois daquele tempo elas vão parar de estar disponíveis. Então, se você viu uma estampa legal, se alguma coisa agradou você, adquire logo, porque depois ela pode acabar saindo. No caso, essa aqui é a Deus Trino, até a nossa primeira camisa, né? Onde a gente ensina didaticamente sobre a Trindade. Hoje, quando nós vamos falar sobre a segunda pessoa da Trindade, estou aqui eu gravando com a camisa do Deus Trino, né? Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Nossa camisa, ela ensina ali, né, que todas as pessoas são Deus, ao mesmo tempo que distingue ali qual pessoa é qual, etc. Ainda fala um pouco da obra de cada uma das pessoas da Trindade. Então, essas e mais outras camisas você pode acessar entrando aí no link na descrição. Valeu, pessoal! Se você já se deparou com uma Bíblia Testemunho de Jeová, você já deve ter notado que em João capítulo 1, eles deturparam bastante o que o texto diz no original grego, né? Nas nossas Bíblias, nas Bíblias que nós temos habitualmente, isso tanto nas Bíblias católicas como também nas Bíblias protestantes, nós temos o quê? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Entretanto, na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, diz assim, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus, e o verbo se fez carne, enfim. Ou seja, eles fazem ali uma distinção peculiar, sutil, mas que muda completamente. Quando eles dizem que o verbo era um Deus, eles estão dizendo que Jesus não é Deus, não é o Deus que nós conhecemos. Então eles estabeleceriam ali esse Deus, essa palavra era um Deus, como se fosse um ser poderoso, um anjo. E é isso que eles acreditam. E Miguel era Jesus. Na teologia dos Testemunhos de Jeová, Miguel, o arcanjo Miguel, que tem lá, que ele vai e luta contra Satanás, e Jesus são o mesmo indivíduo, são o mesmo ser celestial. Isso significa que na teologia deles, apenas o Pai é Deus, Jesus Cristo não é Deus e o Espírito Santo é apenas uma força ativa do Pai, como nós já explicamos no primeiro vídeo sobre os Testemunhos de Jeová. E hoje nós vamos desmentir toda essa farsa que infelizmente se estabeleceu por aí e acaba deturpando bastante o Evangelho e levando pessoas ao erro, infelizmente. Primeiro é importante dizer que não existe nenhuma passagem em toda a Escritura que estabeleça algum tipo de relação entre Miguel e Jesus como se eles fossem a mesma pessoa, como se eles fossem o mesmo indivíduo. E no lugar da Bíblia, em nada, a gente tem esse tipo de comparação. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, e em Judas 9, eles acabam criando uma relação entre ambos os textos. Em Tessalonicenses diz que Jesus Cristo irá voltar com uma voz de arcanjo, e em Judas a gente acaba vendo que Miguel é um arcanjo. Então eles fazem uma relação. Bom, se Jesus vai vir com uma voz do arcanjo e Miguel é o arcanjo, logo Jesus é um arcanjo, logo Jesus é Miguel. Essa é a ideia que eles acabam criando, que é um non sector, uma falácia que não tem nada a ver absolutamente. Eu vou provar para você. Se você, testemunho de Jeová, acredita que Jesus Cristo é um arcanjo baseado em Tessalonicenses, vou fazer um desafio para você. Em Mateus 10:16, nós temos ali Jesus falando que nós devemos ser astutos como as serpentes, né? Sábios, né? Astutos ali, desenvoltos como as serpentes. E em Gênesis 3, capítulo 1, diz que a serpente é Satanás. Então você estaria dizendo que Jesus diz pra gente ser como Satanás? Veja, existe uma relação entre os dois textos? Não. O sentido pelo qual Jesus está falando sejam astutos como uma serpente é diferente do texto de Gênesis. Está falando da serpente de um outro
outro ponto de vista, de uma outra situação, de um outro contexto histórico, de uma outra maneira. Então Jesus não está falando para a gente ser como Satanás, Jesus está falando para a gente ser desenvolto, para a gente ser preparado, para a gente ser esperto, para a gente estar sempre ligado, e não para a gente ser como o diabo. Então você não pode fazer essa relação, o que é o que eles acabam fazendo com Tessalonicenses e com Judas. A Bíblia também diz que Jesus volta como uma chamada dominante. Então Jesus é uma chamada dominante. O que é uma chamada dominante? A Bíblia também diz que Jesus desce como uma trombeta. Então significa que Jesus é uma trombeta? Então a gente vai admitir que Jesus é um arcanjo, ao mesmo tempo que ele é uma chamada dominante. Eu nem sei o que seria uma chamada dominante nesse sentido, como você poderia aplicar uma chamada dominante a uma pessoa, né? E ao mesmo tempo Jesus também seria uma trombeta. Então imagina uma trombeta com asas descendo. Assim, você não pode fazer uma exegese textual baseada em texto que não tem nenhuma desconexão. Jesus não é Miguel, não tem absolutamente nada a ver. Miguel mal aparece na Bíblia, gente. Não tem nem o que falar. Mas eu preparei alguns textos aqui que falam sobre Jesus Cristo. O que ele falou dele mesmo, o que os seguidores falaram dele mesmo e que o Pai, Deus Pai, falou do próprio Filho. Então vamos lá. A Bíblia diz o seguinte sobre Jesus. Ele fala dele mesmo. Ele diz que ele é a luz do mundo. Ele diz que ele é um bom pastor. Ele diz que ele é um mestre, que ele é o Senhor. Ele fala que ele é aquele que sonda as mentes e os corações. Ele é aquele que retribui a cada um de acordo com as suas obras. Ele é aquele que é o caminho. Ele é a verdade e ele também é a vida. Bom, imagino que como um ser que não é Deus pode falar que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, que retribui as pessoas, que faz coisas que apenas Deus poderia fazer. Os seguidores dele dizem o seguinte, como o apóstolo Paulo também vai falar, e outros apóstolos também, e os discípulos dos apóstolos, que ele é o criador de tudo que existe, que ele sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa, que ele tem poder para colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, que ele é tudo e está em todos, que ele preenche todas as coisas, que ele é o Senhor dos mortos e dos vivos, que ele é o Senhor dos senhores, que ele é a vida eterna, que ele é o verdadeiro Deus, que ele é Deus poderoso, que ele é eterno, que todo joelho no céu e na terra se dobram para poder estar diante dele, que toda língua confessa que ele é o Senhor, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade e que ele é invocado por toda parte. Veja, os seguidores de Jesus, eles falam coisas que Jesus Cristo não poderia não ser Deus fazendo essas coisas. Eles chamam Jesus, o próprio Jesus de Deus algumas vezes. Então, assim, isso está no grego. A Bíblia do Testemunho de Jeová é completamente deturpada. A tradução do Novo Mundo, coisa que aconteceu apenas no século XX. Então significa que a igreja viveu 19 séculos sem a Bíblia direito e depois apareceu o Testemunho de Jeová do nada com a salvação e com a Bíblia mágica. Enfim, é bem ridículo. Mas o que Deus Pai falou sobre o seu próprio Filho? Ele falou que todos os anjos de Deus para adorarem ele. Todos os anjos de Deus o adorem. Ele diz o seguinte, o Pai fala sobre o Filho. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, reverenciando Jesus como o próprio Deus. Diz também, no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Diz também, tu permaneces o mesmo e os teus dias jamais terão fim. Como Jesus permanece o mesmo, como ele é imutável e os dias jamais não terão fim, se ele não é o próprio Deus, entende? Então assim, não faz completo sentido. E aí os testemunhos de Jeová vão sempre deturpar, todos esses textos que eu falei provavelmente são deturpados na Bíblia deles. No caso em João 8 fala que ele é o eu sou, ou seja, uma palavra que se refere de fato à divindade. E aí no texto do Testemunho de Jeová não está escrito que Jesus é o eu sou. Eles dizem, nossa, a deturpação assim é absurda. Eles dizem que está escrito eu tenho sido, olha a diferença. No grego original, inclusive se você acha que a Bíblia foi deturpada, nós temos um vídeo sobre a Bíblia foi deturpada, entra aí que a gente prova que ela não foi. Então é um fato inegável, refutável, não tem conversa, que está escrito lá eu sou. Mas na tradução deles está escrito eu tenho sido. E qual é o problema do argumento deles e a prova cabal de que eles acabam fazendo isso em todos os textos? Nesse contexto de João, Jesus fala que ele é o eu sou diante dos fariseus. Como que os fariseus reagem quando Jesus fala que eu sou? Eu sou vem do grego, que foi até traduzido para Septuaginta, que é ego eimi. Se você for lá em Êxodo, Moisés está diante da sarça e Deus fala que eu sou, né? Naquela ocasião, ele usa aquele termo. Na Septuaginta, que é a versão do Antigo Testamento grego, está escrito ego eimi. Em João também está escrito ego eimi, ou seja, é a mesma palavra, é o mesmo termo ali. Jesus realmente falou eu sou. Mas veja bem, se Jesus, na verdade, no universo paralelo deles, falou eu tenho sido, porque logo em seguida os fariseus ficaram revoltados, pegaram pedras para poder apedrejar Jesus Cristo. Eles ficaram revoltados porque Jesus disse que era Deus.
Quando você chegasse e falava, eu sou, você está falando, eu sou Deus. E os fariseus ficaram revoltadíssimos com essa revelação de Jesus Cristo e queriam matá-lo. Veja, se ele disse, eu tenho sido, por que os fariseus iam querer matá-lo? Porque ele não falou nada demais. Então assim, é uma coisa completamente sem sentido, não tem lógica nenhuma. Jesus é Deus, a Bíblia ensina isso é irrefutável. Nós temos aí provas, evidências irrefutáveis de que a Bíblia não foi deturpada, que a Bíblia está certa mesmo. É aquilo ali, ou seja, ou você acredita na Bíblia ou você não acredita na Bíblia. Não tem como você selecionar a parte que você quer, porque toda a parte está consistente. Não é, essa parte aqui eu acho que foi deturpada, eu vou pegar só essa. Não. Ou tu pega tudo, ou tu não pega nada. Então, assim, Jesus é Deus, nosso Senhor é Deus, e ainda bem que Ele é Deus, como a obra da redenção ficaria completa se não fosse Ele que morresse por nós, com o seu poderoso poder, para poder nos libertar do pecado, nos libertar das mãos de Satanás, nos libertar da nossa própria influência maligna e nos fazer nova criatura. Então, assim, ainda bem que Jesus é Deus. Então, dito isso, creio que está aqui simplificadamente refutada a ideia de que Jesus não é Deus, também Jesus não é Miguel. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Miguel é um anjo de Deus, é um arcanjo que serve o Senhor, que serve a Jesus Cristo, mas eles não são uma pessoa só, eles são duas pessoas distintas e não tem nada a ver. Um é criatura e o outro é criador. É isso aí, pessoal. Se inscreve no canal, dá um like, compartilha com os amigos se você gostou desse vídeo. E é isso aí. Valeu, tchau, tchau.